Oi, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com o Rodolfo, do Justice Institute of British Columbia. Essa instituição foi uma surpresa para a gente. A gente acabou conhecendo eles na última feira internacional que a gente fez, que é a ICEF. E a gente ficou bem feliz, porque são cursos que o pessoal da área jurídica, até engenheiros, porque tem um curso na área de gerenciamento de desastres, podem participar e tem possibilidades de carreira infinitas. Ele nos mostrou, o Rodolfo nos mostrou na feira várias opções. Ele acabou de chegar aqui. E a gente vai falar rapidinho, então, sobre essas opções de curso e as opções de carreira, a gente chama de career path, para que você possa ingressar no mercado de trabalho na área de law e de aconselhamento, mediação, tudo isso. Olá, Oi, Marcela. tudo bem, Rodolfo? Tudo bem? E você? Tudo jóia, tudo jóia. Que bom te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você e com o pessoal da Challenge. Isso, eu estava até falando aqui rapidamente que foi uma grata surpresa conhecer sobre a sua instituição na ICEF, que a gente fica sempre falando pro pessoal que é da área de direito no Brasil, faz law, faz paralegal, faz o law clerk, e a gente não tinha se atentado para todas as oportunidades que o mercado oferece para quem é da área jurídica, que tem essas skills, essas habilidades, né, de análise, de investigação, de tudo Exato. que os advogados têm no Brasil. Então, vai ser muito bacana você falar um pouquinho da instituição e dos cursos e do mercado de trabalho para abrir a nossa mente com relação a isso aqui no Canadá. Com certeza, mais uma opção, né? É, a gente tem falado bastante dessa área jurídica. Ah, Se tratando de alunos internacionais, advogados internacionais, são, na verdade, nossa maior audiência. Então, a gente tem visto bastante advogados de outros países Uhum. aplicando para a nossa pós-graduação em estudos de aplicação da lei. Né? Então, a gente vai chegar lá, vamos falar mais dos Vamos programas. falar. Eu vou só convidar a Alessandra, que eu acho que ela vai participar conosco. Deixa eu ver se ela já está aqui. Está aqui, e daí a gente prossegue falando sobre os programas. Eu até fiz um post para o pessoal dar uma olhadinha. Oi, Alessandra, tudo bem? Oi, Olá, gente. Alessandra, tudo Muito bem? bom estar aqui com vocês, trazendo essas novidades. Isso, só queria alertar o pessoal que está assistindo que a gente fez um post agora há pouco falando justamente sobre a cidade aonde a instituição está localizada. Uhum. Então, que fica em New Westminster, que é do ladinho de Vancouver. Então, aproveita e após a live, fica aqui, dá um pulinho lá para ver exatamente onde é que fica, para vocês se situarem aqui no mapa de BC. Mas vamos lá, Rodolfo. Fala pra gente. O que Vamos que lá. é a Justice Institute e os programas que você oferece para estudantes internacionais? Legal, com certeza. Obrigado, Marcela, Alê, tudo bem? Olha, bom, o Justice Institute of BC, British Columbia, nós somos a escola líder de treinamento na parte de segurança pública, tá? Nós Uhum. somos uma instituição particular, pública, Pública, privada. desculpa, nós somos um college, um instituto público, fundados há 43 anos atrás. Então, assim, nosso principal mandato é servir a província aqui. E nós Uhum. somos especialistas em treinar policiais, bombeiros, paramédicos, socorristas, né? Gestores de riscos e emergências e por aí vai. Ah, o- Alguns dos nossos programas têm funcionado muito bem para alunos internacionais na questão de reentrar profissionalmente aqui no Canadá, abrir novas portas, é, Uhum. e ainda os tornando elegíveis para o visto de estudo, visto de trabalho, né, o Post-Graduation Work Permit, depois de formados. Uhum. Por ano, a gente treina mais ou menos 30 e 32 mil alunos, Uau. mas bastante dos alunos fazem cursos curtos de progressão continuada. Então, para profissionais que não vão fazer uma credencial completa, um É que diploma. falta só alguma habilidade para melhorar ali na gestão e no mercado de trabalho, então eles buscam short courses, né? Isso, Que é mais para o público local, não necessariamente para o público que está no Brasil e que está é, buscando vir para cá. exatamente. A gente até tem alunos internacionais fazendo esse tipo de programa,
Mas aí são uma audiência diferente. São os alunos que querem continuar na carreira no Brasil. A gente tem programas que vão funcionar para quem quer estudar remotamente, quer se aperfeiçoar. Então, por exemplo, o Graduate Certificate, né, no nível do mestrado, na área de Cybersecurity ou inteligência investigativa. São programas bem curtos, assim. Na verdade, são programas que ele vai fazer uma matéria por semestre durante 2 anos e vai poder se formar do Brasil. Mas, enfim, acho que não é muito o foco da nossa conversa hoje. Vamos trazer de volta aqui para... Mas isso é legal você falar, porque hoje, com o mundo digital do jeito que está, você pode estudar e aperfeiçoar o seu currículo de onde você estiver. Se você estiver pensando em vir para cá, estabelecer residência e ficar para sempre, beleza. Mas se você quer aproveitar toda essa expertise da instituição, ainda do Brasil, de uma maneira online, e ter esse up no currículo, beleza também. Só abrir, né, as possibilidades, buscar as opções, trabalhar o inglês, seja presencial ou online, e você está disponível aí para entrar em qualquer programa, seja aqui no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, Com qualquer lugar. certeza. A gente tem visto bastante a popularidade das aulas online e também das aulas não sincronizadas, né? Daquelas que o aluno não precisa nem estar conectado ao vivo com o professor. Tem matérias, aulas gravadas, tem participação também, sei lá, através da nossa plataforma de cursos, né? Tem várias possibilidades aí. Eu acho que o Covid também só ajudou a gente a se modernizar nesse quesito. Sim. Mas, voltando a falar do Instituto, então nós estamos localizados em New Westminster. Fica mais ou menos a 25 minutos de Vancouver, downtown, de trem, né, de metrô ou transporte público. É uma cidade tão boa quanto as outras aqui da região metropolitana. A região metropolitana de Vancouver parecem bairros, né? As cidadezinhas parecem bairros, mas são super conectadas. Independentes também, né? Você só vai para o centro de Vancouver se realmente você... Hoje eu até comentei, se você quer ir para um restaurante específico, comprar alguma coisa específica. Mas a cidade é independente, ela tem tudo, né? Exatamente. E acho que a principal vantagem de se morar um pouquinho mais afastado do centro é o custo de vida. Então, pelo menos uns 40% aí mais barato do que morar no centro. Aluguel acaba sendo o principal custo e vai se barateando bastante conforme você vai saindo do centro de Vancouver, né? Sim. E se o college não está em Vancouver, se tem escolas, né, para as crianças, se tem oportunidade de emprego e com menor custo, por que não aproveitar essa oportunidade e deixar para passear em Vancouver quando necessário? Com certeza. Sim. Eu moro, inclusive, em Vancouver, bem próximo a Burnaby, estou a mais ou menos 25 minutos de carro do trabalho. Enfim, a região metropolitana aqui é bem pequenininha e aconchegante. Acho que cada cidade tem seu diferencial, tem sua vantagem. Cada um tem o seu objetivo pessoal também, né? Às vezes vem com família, vem sozinho, uns são mais jovens, outros um pouco mais adultos. Mas eu acho que o campus ali está numa localização muito boa. Tem um site chamado WalkScore. Ele mostra qual é a nota ali daquela região, baseado em acesso ao transporte público, bicicleta, supermercado, café, cinema, restaurante, e por aí vai. Então a gente está, acho que uma nota de 92 até 100. Então tá bem ranqueado. Super bem. O Douglas College é bem pertinho também, né? Então... E ele tem uma estrutura maravilhosa, né? O instituto. Eu estive olhando aqui algumas fotos, não tive a oportunidade de visitar, mas é gigante lá. Eu achei muito bonito. Nós temos 6 campos. A gente está falando bastante do New Westminster. Esse é o principal e é onde os alunos internacionais vão estudar, tá? Nesse campus tem academia grátis para os alunos, tem 2 ginásios cobertos, né? Para o pessoal tanto praticar esportes, né? Vôlei, futebol, por aí vai. Mas também tem aulas de defesa pessoal. A gente tem um stand de tiros no campus. Nós temos uma cafeteria que oferece café da manhã, almoço, janta. Um preço bem acessível e comida boa. Nós temos também um apartamento dentro do campus. Um apartamento como se fosse um apartamento doméstico mesmo, com alguns móveis de borracha. Para simular treinamentos, né? Tanto na parte de análise forense, coleta de evidências. De evidências. Na parte de como
trabalhar uma possível, sei lá, uma possível invasão, uma possível operação. Os bombeiros também, esse apartamento é uma sacada, né? Um pé direito bem alto, assim. Eles fazem treinamento de rapel, né? De como, enfim, tiver que socorrer alguém de uma Socorrer. sacada, e por aí vai. Então tem bastante coisa interessante, assim, de infraestrutura. Tem a prática, tem a teoria, mas também tem a prática, né? Porque uma coisa que é importante, gente, vocês entenderem, quando você se escolhe um curso num college, é essa visão prática para o mercado de trabalho, que você vai ter essa visão, né, da cultura canadense, o que é necessário, mas também já para poder implementar no seu dia a dia de trabalho e tudo mais. Então isso é muito bacana, Rodolfo, que você está falando. Com certeza. Essa é uma característica muito forte de colleges, institutos, career college, né, escolas menores, mais focadas no mercado de trabalho. Eu andei vendo algumas lives da Challenge, inclusive recomendo o pessoal olhar para se informar. Tem bastante informações muito úteis assim sobre o Canadá, sistema de ensino, a conexão das escolas com o governo, o mercado de trabalho, né, como os programas são atualizados de acordo com o mercado de trabalho, com as demandas que a gente vê no futuro e no presente, né? Então, a gente reflete muito isso. Uma característica muito forte do nosso ensino é isso aí mesmo, o ensino vivencial, né? De aprender com a mão na massa, aprender com professores que são experts no seu ramo. Então, a gente tem bastante policiais aposentados, investigadores, xerifes, enfim, pessoas que trabalharam com resgates de emergências, paramédicos, bombeiros. Até porque um policial aqui no Canadá, um policial municipal, ele se aposenta com 25 anos de serviço. Então, se ele foi contratado com 20 anos, 45 já está se aposentando. Já está aposentando. E daí tá bem novinho ainda, né? E é até bom ter um pouco de animação, né? Porque eu não sei se durante a carreira de policial é muito animado aqui no Canadá, porque parece que tudo é tanta paz, né? Então, eles poderem, de uma certa forma, continuar ativos através da profissão de professor é muito legal. Pois é. Então, assim, a gente tem falado bastante aí dessa área de policiamento, jurídica. Eu acho que talvez a gente possa entrar e começar a falar um pouquinho dos programas. Um dos mais populares, a gente tem duas pós-graduações, ou Post-Bachelor Diplomas, que são bem populares entre os alunos internacionais, tá? A primeira delas é a pós-graduação em Law Enforcement Studies. Então, estudos de aplicação da lei. O aluno vai precisar ter um bacharelado para entrar nessa pós-graduação, vai precisar ter um nível de inglês. A gente tem parceria com escolas de inglês também, que a gente pode falar depois. Na questão do bacharelado, não existe... a gente não pede que ele tenha a graduação em uma área específica, tá? Certo. Porém, a gente tem visto bastante advogados aplicando, policiais também. A gente tem alguns policiais brasileiros que aplicaram para esse programa, foram aceitos, alguns já até terminaram. E também o pessoal da área de criminologia, o pessoal da área de ciências humanas, ciências políticas, gestão pública e por aí vai. Tá? É o lado mais aplicado da lei. Então, para deixar bem claro, a gente não vai estar treinando ninguém para se tornar advogado aqui no Canadá. Sim. Existe um caminho enfim, diferente para quem deseja fazer isso, né? Envolve mais exames, mais da parte escrita, oral e por aí vai. Então, eles vão aprender bastante sobre as leis canadenses, o sistema de justiça canadense, tá? Vão desenvolver bastante a parte de segurança pública, segurança privada, a parte de investigação, tá? Liderança, mediação de conflitos. Isso é bacana. Exato. Que mais? Porque mediação de conflitos você te coloca em qualquer ambiente administrativo também, né? Porque as próprias empresas que têm essas áreas grandes de gestão de contrato, elas precisam por pessoas que tenham essas habilidades, né? De entender a lei canadense, adaptar para a área de trabalho onde eles estão e mediar conflitos, porque normalmente é o que surge, são problemas e a gente tem que resolver esses problemas da melhor maneira possível, né? Naquela win-win situation. Exato. É muito legal. E a gente vê isso bastante no mercado de trabalho. Aqui no Canadá é muito mais comum do que no Brasil, eu diria, as pessoas trabalharem em áreas que não estão 100% relacionadas ou
obviamente relacionadas ao que elas estudaram, né? Uhum. Então, é muito comum que o mercado seja mais aceite melhor Receptivo, né? exato. As mudanças de As carreira, transições. as Uhum. transições profissionais, né? Que eu acho que faz muito sentido. Enfim, a nossa vida muda de quando a gente terminou a faculdade com 21 anos até né, chegar aqui no Canadá. Muita coisa aconteceu. Então, ainda bem que é assim. Eu até, você falou isso, eu lembrei de uma frase agora, eu estava fazendo um curso agora há pouco, falando assim que os iliterados não são aqueles que não sabem escrever ou não sabem falar ou se comunicar, são aqueles que não sabem aprender, desaprender e aprender novamente de acordo com o contexto atual. Exato. Então, é bem isso que você falou, assim, as coisas mudam, né? Tanto a gente muda, a gente se desenvolve e muda de ideia e acaba se apaixonando por outras profissões, quanto o próprio mercado, né? Faz essa evolução constantemente. Então, é bom estar apto para mudanças, mas usar a educação de uma maneira, assim, prática, que em pouco tempo você já vai estar apto a entrar no mercado de trabalho e bem posicionado. Não quer dizer que você vai pegar um trabalho. Você até mostrou aquelas opções, né? Tipo, são profissões que você vai entrar com um salário de 100 mil ano, por exemplo, 60 mil para cima ano. Então, é Sim, bem sim. interessante. Então, assim, os alunos que fazem esse programa de estudo da aplicação da lei, existe uma série de possibilidades de carreiras. Alguns deles têm o desejo de se tornar policiais, né? Então, lá na frente, uma vez que você se tornou residente permanente do Canadá, ou canadense, nossos alunos podem considerar se tornar policiais no Canadá. Já existem alguns brasileiros que são policiais aqui, tanto municipais, federais, trabalham na polícia investigativa, tá? Muitas dessas corporações, eles vão contratar um residente permanente. Então, a partir do momento que você virou residente permanente, você pode considerar aplicar. Os salários são muito bons, começam aí $70 mil, e dentro dos primeiros 4 anos tem uma progressão continuada de salário, chegando até $100 mil aí nos primeiros 4 anos. Que mais? Quando a pessoa for se E tem tornar... essa aposentadoria que você falou, né? 25 anos de trabalho e aposenta sendo policial no Canadá. Nada mal, né? Nada mal. Bom, mas até ele chegar lá, né? Até se tornar residente permanente e poder considerar essa parte de policiamento, não só policiamento, mas a parte agente de fronteira, né? Polícia de fronteira, trabalhar talvez uma penitenciária ou na polícia investigativa, na nossa CIA aqui canadense, nosso FBI canadense. Existe uma série de vagas dentro da iniciativa privada, tá? Uhum. Então, elas vão desde a parte mais de segurança mesmo. Então, monitoramento de cassinos, aeroportos, prevenção de fraudes, prevenção de roubos, patrulhamento de cidades, de parking lots, de estacionamentos, né? Trabalhar com cachorros, assim, em aeroportos, na parte de screening. Talvez na parte mais ambiental, como a prevenção de... Não prevenção, mas proteção dos animais, proteção dos parques, na parte de monitoramento de portos, né? Toda essa carga vindo de fora, de navios e saindo em caminhões comerciais. Então, tudo isso envolve a aplicação da lei, monitoramento da lei, e são potenciais áreas de trabalho para os nossos alunos. Eu estava... Bom, a última vez que a gente conversou, foi a última vez que eu dei uma olhadinha na internet, umas possíveis vagas de trabalho. Pedem os alunos tenham experiência nessa parte de aplicação da lei, sendo que eles não exigem que eles sejam residentes permanentes do Canadá ou até canadenses, né? E eu lembro lá que eu vi uma vaga da FinTrack. FinTrack era a empresa, uma organização que monitora todas as operações financeiras aqui no Canadá, tá? Então, eles estavam buscando alguém para fazer compliance, então monitorar, ver se tudo está sendo... As operações financeiras estão correndo de acordo com as regulamentações, né? Tinha cidades contratando para fazer o monitoramento das áreas públicas, né? Tanto na parte de despejo de lixo, parking, tem na parte de investigação também, cassinos. Agora cassinos vão voltar a operar. Vão voltar?
durante o E verão. Rodolfo, a Sofia, que é uma parceira nossa até de Montreal, de um dos colleges que a gente tem parceria, ficou curiosa em saber se essas vagas precisam ser bilíngue. Essa é uma ótima pergunta. Se Principalmente ou então também se o curso que você oferece é todo em inglês ou também tem em francês. olha, o curso é em inglês. E a gente sabe que aqui na British Columbia, a grande maioria dos trabalhos vão pedir só um inglês fluente. Alguns têm uma segunda língua como preferência, né? Mas não é uma exigência. Então, é bem raro que trabalhos aqui peçam que as pessoas sejam bilíngues, a não ser cargos públicos, né? Mas aí estamos falando de político, que não é muito o nosso caso. Eu acho que ela perguntou com relação a ser policial, se o policial Isso. precisa ser bilíngue. Eu ia chegar lá. Esse é um grande mito. O policial aqui na British Columbia, na Colômbia Britânica, não precisa ser bilíngue, tá? Porém, ter uma segunda língua é uma vantagem quando estiver, como qualquer trabalho, né? Saber falar uma segunda língua, ter um entendimento cultural de um segundo país, vai ser uma vantagem na hora da contratação. Sim. Eu já vi de vários canadenses aqui falando que enfim, essa é uma intuição, não é uma afirmação. Alguns falando que é mais fácil você se tornar policial no Canadá quando você faz parte de um grupo de minoria, seja na questão de étnica, preferência sexual ou seu background, né? Você entende uma outra cultura, que é justamente o esforço do Estado, né? Em fazer uma corporação mais plural, né, que entenda as diferenças culturais, sexuais, enfim, de uma sociedade, né? A gente é uma sociedade Sim. bem diversa aqui, de várias culturas, né? E é importante que as corporações policiais reflitam o que se vê nas ruas. Verdade. Eu já vi isso também. Não foi assim, não conversei com ninguém, mas eu já observei os policiais na rua. Até quando eu morava em Toronto, eu acabava indo em eventos. Então, assim, policiais totalmente tatuados, que no Brasil isso É, não é uma coisa que eles acham estranho, né? Uma pessoa que tem tatuagens atuar na polícia. Essa questão cultural. E eu até estava vendo quando a gente estava fazendo post sobre os seus cursos, tem uma matéria, inclusive, que fala justamente sobre isso, né? Sobre você ter compreensão de que a hora que você for falar com alguém, aquela pessoa pode ser de qualquer parte do mundo aqui no Canadá, e para ela, aquele ato, aquele comportamento, talvez não é o normal do país. Não assim, no comportamento, claro, que vai ocasionar em roubo, morte, essas coisas. Mas é, às vezes um comportamento que talvez seja normal para a cultura deles e para aqui não é. Então o policial tem que ter o bom senso de chegar e entender, ter essa visão cultural, étnica que você comentou e agir da melhor maneira possível. com Eu vejo certeza. os policiais muito, muito respeitosos aqui. E faz parte do treinamento, né? Nessa parte de escalar a situação, trabalhar mais na parte de negociação, mediação, resolução de conflitos, do que na aplicação da Uhum. força, né? Uhum. Então, para te dar alguma ideia, algumas das matérias que fazem parte do nosso currículo são essas, de negociação, mediação de conflitos, como desescalar a situação, como lidar com a justiça restaurativa, né, com grupos que foram marginalizados durante a história, como lidar com a aplicação da lei numa sociedade diversa, mas também da Uhum. parte de análise forense, investigação, inteligência policial, segurança cibernética e por aí vai. É um curso Até bem esse dinâmico. segurança cibernética, você mostrou, inclusive, uma vaga que era para trabalhar na área de uma empresa de games, né, na área de gaming, que era para identificar fraudes nesses jogos online, virtuais, de roubo de conta, então fazer investigação da onde saiu aquela fraude. Né? Achei bem legal, e era um salário bem interessante, né? Acho que era Algo do mundo moderno, né? Bem tecnológico, que consegue conciliar a É, parte da lei, da justiça com a tecnologia. exato, exato. E acho que a tendência é crescer, principalmente nessa parte digital, na parte de transações financeiras, né? Eu acho que a gente está vendo os bancos se tornarem mais online do que nunca. Enfim, pagamentos,
moedas, né? Agora a gente está vendo a digitalização das moedas e por aí Sim, vai. A gente sabe onde tem dinheiro, tem tentativas de fraudes. Então, é uma vaga, é um mercado de trabalho bem amplo, tá? sim. Tanto na iniciativa pública, privada, tanto para quem está aqui com work permit, ou quem já é canadense ou residente permanente. Eu acho que isso vai ressoar mais com pessoas que já estão mais familiarizadas com essa parte jurídica ou aplicação da lei no Brasil. A gente tem várias corporações no Brasil, né? Policiais Uhum. civis, militares, do Estado, rodoviários, federais. E nós já tivemos alunos com todos esses perfis, praticamente. Então, eles vão saber mais do que eu estou falando. Faz Sim. mais parte do dia a dia deles. E até aproveitando a pergunta da Sofia, esses cursos, qual é o tempo deles? Que eu vi que você tem o curso de 1 ano, de 2 anos, de 4 anos. De 4 anos. Olha, o programa de Law Enforcement Studies, nós temos 3 versões. O diploma de 2 anos, o bacharelado de 4 anos. Então, esses são no níveis do undergrad, né? Que é o nível da graduação do Brasil. E Uhum. depois nós temos a pós-graduação em Law Enforcement Studies. Daí que a gente vai pedir que o aluno tenha um bacharelado. A pós-graduação são 2 anos, tá? Uhum. Em média, os programas vão custar mais ou menos uns 16 a 17 mil dólares por ano, dólares Certo. canadenses, tá? Uhum. Que o aluno vai pagando por semestre, à medida que ele vai cursando as matérias. Sim. São 5 matérias por semestre, tá? A gente estuda aqui em janeiro e em setembro. Então, são 8 meses estudando e 4 meses de férias aqui no nosso modelo, né? Várias escolas também, colleges, seguem esse modelo. Então, o verão, que é agora, todos os alunos estão de férias, aproveitando, alguns trabalhando período integral, né? Para juntar uma graninha. E faz calor, hein, gente? Ontem tava 30 graus aqui em Vancouver, tava muito quente. E que eu diria que vale mencionar, né, Marcela? Por que é tão interessante? Porque o verão é onde tem maiores oportunidades de trabalho, né? Sim. De verdade, não só na área, mas como no mundo, no tempo normal, oportunidades em diversas áreas. Então, o estudante pode ter o full time de trabalho, aproveitando exatamente esse período. Sim. E que bacana aqui, então. Ele estuda de janeiro, faz janeiro, fevereiro, março, abril, certo? Isso. Rodolfo, e aí fica de férias maio, junho, julho, agosto. Exato. E aí volta para fazer setembro, outubro, novembro, dezembro. É porque para a gente já é tão comum, mas às vezes o pessoal que está assistindo não está acostumado com esse modelo, né? De a gente fala semestre e acha que talvez seja 6 meses. Exato. É bem confuso mesmo, né? Eu também, quando eu cheguei aqui, eu falava semestre, mas são 4 meses. Acho que o melhor jeito de pensar é um termo acadêmico. Um termo acadêmico. Dura 4 meses e olhe lá, às vezes termina em 3 meses e meio, dependendo quando for a última prova, né? A prova final. Aí o professor tem mais 2 semanas para revisar, corrigir e submeter as notas. Então, normalmente são 3 meses e meio de aula. Uhum. A Kate perguntou, você indica então terminar o curso de Direito e fazer o curso? Olha, eu acho que para pós-graduação, eu imagino que sim. Até porque você precisa ter um bacharelado para aplicar para pós-graduação. Eu não vou recomendar que ela pare de estudar, enfim, não termine o programa dela. Eu acho que é uma coisa Depende também de qual ano que ela tá. Se ela tá no ano 1, acho que vale a pena você vir para cá. Agora, se você tá no ano 4, aguenta mais um pouquinho, termina teu curso, que vai até facilitar teu processo de residência, ter uma graduação e para os pontinhos lá do Express Entry. Então, termina o curso. Agora, tem que avaliar, porque daí não vale a pena você ficar 4 anos fazendo um curso se você quer morar aqui no Canadá. Então, já vem, faz o diploma e daí vai construindo sua história acadêmica já aqui dentro do país e se adaptando ao estilo canadense. Concordo plenamente. Vamos falar então, que eu sei que o Rodolfo é uma pessoa muito ocupada, ele tem outros compromissos. Vamos falar do curso agora, que faz super sentido para a realidade que a gente está vivendo, que é o de gestão de desastres, de pandemia, de emergências, esse curso que vocês oferecem também. Isso. Então, nós temos uma segunda pós-graduação chamada Post-Bachelor Diploma, então esse é o título, a credencial, em Disaster Management, gestão de desastres, riscos e emergências, tá?
Uhum. É um programa de 2 anos, custa em média aí uns US$ 16.000 por ano, tá? Uhum. Então, os alunos vão aprender como se prevenir, mitigar, responder e se recuperar de situações de crises e desastres, né? Situações de emergências. Podem ser desastres naturais, como enchente, terremoto, fogo, furacão, tsunami, ou causados pelo homem, que vai desde ataque terrorista, mas também gerenciamento de eventos, gerenciamento de construções, na parte de Se- mineração, petróleo, construção de prédios, pontes e por aí vai. Segurança do trabalho, né? Na parte Por de dizer. segurança do trabalho, com certeza. Eu tenho aqui ó, umas... Quais as, Vamos lá. E Opa. travou, Ali. Fala de novo. Você travou. quais as graduações do Brasil permitem fazer essa pós, Olha, Rodolfo? assim, qualquer graduação vai poder aplicar. Então, o aluno, independente da área de graduação dele, esse programa vai estar aberto para ele considerar e aplicar. Basta ele ter interesse em entrar nessa área, a gente vai ensinar tudo que ele precisa saber para entrar nessa área. O que a gente tem visto como tendência, tá? Como assim, o perfil dos aplicantes que tem até agora aplicado, a gente tem visto bastante engenheiros aplicando para esse tipo de curso, tá? E das mais diversas áreas, de química, civil, mecânica, elétrica. E dá para entender, né? Se a gente pensar em uma fábrica, enfim, tem todos os riscos da operação, na parte de construção civil também tem todos os riscos da operação. A gente tem visto também alunos com um background na parte de ciência, tá? Então, Uhum. em alguns países, bom, engenharia é uma ciência, mas também a parte de saúde pública, gestão pública, que mais? Enfermagem, e até medicina, né? Eu sei que aí estou extrapolando um pouquinho, mas acho que agora com a pandemia a gente entende melhor os riscos, não sei, de um vírus, né? E acho que abriu os olhos de governos, empresas, de como se preparar para possíveis situações, né? Sim, sim. É legal você falar isso, porque a gente está falando de duas profissões que no Canadá, três agora, envolvendo a saúde, que são profissões regulamentadas. Então, você é advogado, você não vai conseguir advogar aqui no Canadá quando você chegar. O enfermeiro, o médico, não vai conseguir também atuar dessa maneira, e nem o engenheiro. Precisa fazer um processo de revalidação do seu diploma, que pode ser longo e custoso. Só que você não quer ficar fora do mercado de trabalho até lá gastando para você fazer todo esse processo. Então você entra em carreiras paralelas, né? Que você consegue trazer toda a tua experiência nessa área e ingressar no mercado assim que vocês chegarem aqui com os vistos, com visto de estudo, visto de trabalho. Então fazer cursos complementares assim é tornar você apto para o mercado e com muito mais competitivo, né? Você É, traz tanto a tua experiência técnica como essa parte holística, né, geral do todo que está acontecendo ali em volta da sua profissão. Então, com certeza, Marcela. Eu estava pensando aqui que a gente tem também bombeiros que fazem esse curso de gestão de riscos, né? Em alguns países, a gente sabe que bombeiros têm esse papel, né, de gerenciar, uhum, bom, dar alvará, gerenciar grandes eventos esportivos, religiosos, políticos e por aí vai. Aqui, e cada país tem a sua realidade também, né? A gente aqui tem a parte de florestas, né, que é sim, bem verde, mas também no verão fica bem seco e pode pegar fogo. Tem a neve sim, que derrete e tende a inundar algumas áreas ali no pé da montanha. Então tem toda essa parte de prevenção de riscos, trabalhar com as comunidades que estão nessas áreas de riscos. Eu acho que essa parte de comunidade também é bem forte para o pessoal de mineração, né? verdade. O Canadá é Uhum, muito forte na parte de mineração, tanto no país quanto em outros países, né? Na América Latina principalmente. Tem bastante empresas canadenses operando no Brasil, na América Latina toda. uhum, E, e quando tem essa parte de uma mineração, a gente sabe que não é nada muito legal para o ambiente ou para a comunidade que está lá. Tem vários riscos, né? O isso. Brasil tem um histórico aí de tragédias lá, Brumadinho, Mariana. Então, existe toda essa parte de prevenção de riscos,
mas trabalhando com as comunidades, trabalhando com os socorristas, né, os primeiros, bom, com as autoridades locais de policiamento, bombeiros, por aí Uhum. vai. Nossa, é tanta área de trabalho que a gente falou assim, nossa, será que a gente vai ter conteúdo para falar sobre isso? Daqui a pouco a gente vai ficar 5 horas falando aqui sobre isso. Pois Porque é. é muito amplo, na verdade. Então, o curso abre um leque assim, gigantesco de atuação. E, por exemplo, os colleges mesmo, né? Hoje a gente, com a pandemia, o governo canadense liberou que os estudantes venham para o Canadá com visto desde o ano passado, mas desde que as instituições tivessem um plano adaptado, né, para receber estudantes agora no período pós-pandêmico. Então, esse profissional, por exemplo, seria um que ia visitar as instituições, fazer vistoria, fazer esse plano, aprovar no governo, aprovar na imigração, para então possibilitar que aquela instituição receba estudantes internacionais novamente. E se acontecer de novo alguma coisa assim, o plano já tá pronto e eles já sabem como é que vão atuar. Exato. É o plano de contenção do Covid, né? Então, Sim. quando o governo colocou isso como uma condição para somente as instituições aprovadas poderiam receber alunos internacionais, nós fizemos parte da primeira lista. Tiveram só 7 instituições, eu acho que no Canadá todo, que fizeram parte dessa primeira lista. E nós tínhamos uma pessoa responsável pela parte de gestão de emergência. Ela Uhum. fez um plano muito, muito bem feito e a gente, enfim, tem recebido alunos, trabalhado, Uhum. monitorando os alunos durante essas 2 semanas aí de isolamento que precisa ser feita. Mas é isso aí, é exatamente isso. Mostraram de forma rápida o que vocês já utilizavam na prática, né? Sim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, vocês falaram, não, Dessa- aqui vai sair sim o plano de contenção, de gestão. E foi Pois é, uma das primeiras. Muito legal. Isso mostra que estão sempre trabalhando bonitinho ali, de olho, e são rápidos na hora A de resposta. resposta. essa pessoa, ela foi contratada, eu acho que 6 meses antes de começar a pandemia. E Uau. foi bem, assim, na hora certa. A gente tinha uma outra pessoa, mas ela enfim, Tinha que caiu no ser, colo né? essa bucha. Tinha que ser. Tinha que ser ela. Uhum. Não, muito. Fala, Ali. Não, porque eu estou aproveitando para saber, com relação às aulas de setembro, já tem uma resposta se serão online ou se será presencial? E se alguém que estiver no Brasil e ainda quiser estudar online, vai ser possível? Se você já tem essa resposta, Rodolfo. Essa é uma ótima pergunta. Olha, 2 coisas, vamos lá. Primeiro tem esse plano de reabertura que o governo da província acabou de anunciar. Então, o governo da província quer que as aulas de todas as escolas, de todos os níveis, volte a ser presencial em setembro. Tá? Então, a gente está trabalhando para isso. Na grande maioria das nossas matérias, dos nossos cursos, eles vão voltar para o campus em setembro. Tá? A ideia, a gente já está com 65% da população vacinada no Canadá todo. A ideia é que até setembro todo mundo já tenha, a maioria das pessoas tenha recebido 2 doses e máscara seja até opcional. E a gente volte com poucas regras aí de distanciamento social e por aí vai. Tem alguns programas no GIBC, como as 2 pós-graduações que nós cobrimos hoje, que elas têm um número maior de alunos internacionais. Tá? Então, nos últimos 2 semestres, a gente autorizou os alunos que ainda estavam aguardando o visto a começarem a estudar no seu país de origem enquanto o visto estava sendo processado. A grande maioria deles teve o visto aprovado logo em seguida, nos 2 meses após a data de início, e tudo bem, continuaram estudando online. Depois do visto aprovado, alguns vieram já para o Canadá. Então, para setembro, a gente está monitorando a situação. É Uhum. provável que algumas matérias comecem online, porque bastante alunos internacionais ainda podem estar fora. Então, a gente não quer forçar os alunos a terem que mudar a data de início, a ter que mudar todos os seus planos. Então, a gente acha mais vantajoso que eles estudem 1, 2 meses online, até sair o visto, ou, se for o caso, estudar o primeiro semestre todo online, né? Para não atrasar o plano pessoal. Preparar a logística de mudança para o país, que a gente sabe que envolve muitas coisas, né? Às vezes você precisa
vender algumas coisas, às vezes você precisa sair do trabalho atual, tem que fazer o, como é que se fala? O aviso, né? Então tem várias situações. Bacana isso, porque realmente, como tá tudo muito incerto, tem gente que falou, ok, eu vou estudar online em setembro, então, e vou programar a minha viagem para dezembro, para poder, novembro, né, para poder alugar a casa e fazer É, todas as coisas que precisam fazer aqui no Canadá e para então iniciar de fato em janeiro. é, Sem contar que o governo autorizou, né, para todas as instituições que se for online em setembro, não tem prejuízo do, Do digamos, do PGWP. PGWP. exato. Então, economizaria aí na vinda, né, do custo do primeiro semestre para começar em janeiro presencial. Então, é possível ainda considerar essa possibilidade e ainda tem chance da gente fazer a aplicação para setembro ou não mais? Olha, Agora, o próximo intake verdadeiramente é janeiro. a gente tem um programa só aberto para setembro ainda, que é Uhum. a pós-graduação em Disaster Management. Tá? Tá? Ela vai Uhum. estar aberta até dia 30 de junho, se ela não encher antes, já está quase cheia. Tá? Agora, tem a questão do visto também, né? O aluno vai ter que correr com visto e torcer para que as coisas Não, caminhem mas rápido. considerando essa questão de poder começar mesmo com visto só tendo sido aplicado, estou entendendo que é possível. É possível, é possível. Exato. É uma opção, com certeza. O programa está aberto ainda por esse motivo, justamente. Tá? Uhum. Então, se alguém tiver interesse ou, enfim, estiver ainda animado para começar já em setembro, que está logo ali, Sim. fala com vocês que a gente dá um jeito. É bom você falar isso logo ali, porque a gente sempre bate nessa tecla, gente. Estudar no exterior, 3 meses é logo ali. A gente não considera como, ó, você tem ainda 3 meses. A gente considera, meu Deus do céu, você só tem 3 meses. E bate o pânico na gente. Então, assim, conversa com a gente um ano antes para a gente conseguir fazer assim, um planejamento tranquilo, né? Para evitar emergências, né? Rodolfo? Exato. Fazer uma Essa coisa situação bem. seria só se o inglês, por exemplo, já estiver pronto. Então, por isso que a É, gente está fazendo um planejamento, uma análise, uma conversa vai ser muito importante para começar. Se for possível, melhor dos mundos. Pelo menos o Rodolfo disse, ainda dá, tem algumas vagas abertas até junho, se 30 ainda de for junho. possível. 30 de junho, então conversa com a gente, senão a gente vai fazer o planejamento para Janeiro. 2022. A gente está aberto para janeiro também, né? Então, essa seria a Já, opção mais já, segura. já está aberto a possibilidade de matrículas para janeiro, então. Sim, sim. Deixa eu só mencionar uma coisinha. A gente falou da Claro. parte do inglês. Bom, nós aceitamos várias provas de inglês, o IELTS, TOEFL, inclusive o Duolingo, que é um teste online. Para Uhum. janeiro a gente está aceitando, tá? A gente está sendo bem flexível com essa questão de teste. Às vezes a gente consegue fazer até uma aceitação condicional enquanto o aluno aguarda o certificado mesmo de conclusão. Mas nós também trabalhamos com 2 escolas de inglês, né? Uhum. Na parte do pathway, né? Da preparação do inglês com aceitação condicional já no nosso programa. E quais são as escolas? É a ILEC e a ILSC. Tá? Então, perfeito. Nós somos parceiros de ambas por muitos anos. Então, a gente consegue matricular o estudante e já matricular no Just Institute e conseguir, então, essa segurança da vaga, condicionado, então, à conclusão dos seus estudos, até atingir o nível que a escola exige. Naila, você lembra de cabeça mais ou menos o nível? Eu acho que é o Pathway 3.3. 3.3. E na LSC deve ser o A2 Isso. ou A1. É um ou outro. Eu preciso dar uma É. olhadinha. Tá no nosso site. Eu esqueci agora, mas tá lá no Não nosso tem site. problema. Tranquilo, a gente conversa com o cliente com relação a isso. Então, acho que é isso, gente. É uma opção muito legal que nem eu falei no início da live, a gente conheceu numa feira internacional online, que a gente fez agora em maio. E a gente vamos virar parceiros, vamos falar sobre, porque é um leque muito bom. E se a gente olhar o mercado de trabalho aqui, por isso que eu falo pro pessoal, entra no Indeed, entra no Job Bank, fica vasculhando as oportunidades para você ver que existe, que não é a gente falando aqui da boca para fora, e ver quais são os requirements, o que aquela vaga exige que você tenha. E às vezes você vai ver que exige só o diploma de college, ou que exige que você tenha um conhecimento, ou que você tenha experiência canadense.
coisas assim que você consegue conquistar em um ano de Canadá e conseguir uma vaga de trabalho para ganhar 60 mil dólares para cima por ano. É, exatamente. E também tem a parte da ser mais focado, especializado. Eu acho que tende a ser um diferencial para qualquer pessoa, né? Não, com certeza. Eu sou da área de marketing, então eu sei como é difícil para quem tem um background de negócios, marketing. É uma coisa tão geral, assim, tem bastante oportunidades, mas a gente acaba sendo tão versátil que não é tão Verdade. focado em alguma coisa prática, né? Então, quanto Sim. mais prático, alguma coisa que sabe fazer mão na massa, sabe aplicar meio de imediato no emprego que você conseguir, eu acho que tende a ser vantajoso para alguém que está se transferindo, né, de um país para o outro e buscando se recolocar no mercado de trabalho. Muito, muito verdade, isso que você falou. É. E aí a gente fortalece só o nosso compromisso com os nossos clientes que estão nos assistindo, né? E se vocês tiverem pessoas que se interessaram, por favor, compartilhe, porque a gente traz o que tem de novidade no Canadá, o que tem de instituições de qualidade, com ensino diferencial, com cursos que sejam atuais e com empregabilidade, né? Mostrando exatamente todas as possibilidades que existem, mas, sem dúvida, fazer um alinhamento do seu interesse para o que existe aqui é o nosso trabalho, né? Porque você não vai poder fazer todos os cursos, então é importante a gente fazer um alinhamento de perfil Para escolher para encontrar o curso mais adequado. O match perfeito, né? Então tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigada, Rodolfo, mais uma vez pelo seu tempo, por vir aqui compartilhar todas essas informações com a gente. E a gente está à disposição de vocês. A live vai ficar salva, como sempre, porque é um conteúdo que pode... Agora talvez não faça sentido para você, mas você começa a plantar essa sementinha de estudo no Canadá e você vai querer ver de novo. Ou como a Ali falou, você conhece alguém que falou que queria fazer isso. Então você vai lá e indica essa live para alguém, então vai ficar salva no nosso GTV, para vocês poderem depois mastigarem melhor essa informação que a gente dividiu aqui. Então é isso. Obrigada, Ali, também. E estamos todos à disposição. Ótima noite para quem está no Brasil, ótima tarde para a gente aqui no Canadá. Obrigado, um abraço. Um abraço. Boa tarde, tchau. Rodolfo.